Pronto, começamos a gravar. Então, como eu ia dizendo, pessoal, hoje nós entramos nessa temática do colonialismo e dos processos colaborativos nos museus etnográficos. Tá? Semana passada encerramos o tema das práticas e políticas de patrimônio cultural e sua relação com os museus. Tá? E hoje a gente entra nesse penúltimo tema, que a gente vai discutir. Eu vou abrir aqui o material, tá? Que eu separei para a gente. E eu espero que tenham conseguido ler, tá? A ideia hoje é a gente introduzir esse tema com um texto mais leve, mais ilustrativo, tanto é que eu separei uma entrevista, tá? Com o professor Renato Atias, e aí semana que vem a gente vai ver um artigo especificamente em que vai se tratar desse tema, né? Do colonialismo e dos processos colaborativos nos museus, tá? Então, como vocês já devem, né, saber, pelo menos alguns de vocês que estão mais avançados no curso, né, o Otacílio e o Adão, eu sei que eles estão, acho que na terceira fase do curso, porque foram meus alunos já semestre passado, então eu sei que eles devem estar começando a ver isso agora. Bom, colonialismo foi um processo histórico, como vocês sabem, que foi aquele avanço, né, dos países europeus sobre as outras partes do mundo, e os países europeus se jogaram, lançaram no mar, no além-mar, para descobrir, né, as novas partes do mundo e explorar. Né? Então, o colonialismo é um processo que começa ali no século XV, né, e depois ele é assim, né, com as viagens de descobrimento, e depois ele é atualizado ali no século XIX com o nome de imperialismo, né, que quando as metrópoles europeias elas, né, vivenciam a independência das suas primeiras colônias, né, América, Oceania, Austrália, etc. E depois elas vão, né, tentar uma nova empreitada colonizadora. Esse segundo momento do colonialismo, né, conhecido como imperialismo, já era um momento em que já havia sido desenvolvida a Revolução Industrial. Então, essa nova fase do colonialismo, conhecida como imperialismo, ela tem uma série de... Ela tem como característica uma série de procedimentos, de técnicas modernas que seguem a lógica capitalista industrial. Né? Então, esse movimento foi um movimento que, no que tange a antropologia, né, e todas as ciências, foi um movimento que contou ali com o aval do saber científico, em alguma medida. Não quer dizer que todos os cientistas de todos os campos de produção de conhecimento concordavam com esse tipo de procedimento, né, de invasão, de colonização, de expropriação, de roubo, de saque, de tráfico, né, de matérias-primas, de seres humanos, etc. Mas o fato é que a ciência, de modo geral, a instituição ciência, saber científico, ela deu aval tanto para o colonialismo do século XV quanto para o imperialismo do século XIX. Né? E, bom, nesse processo, né, no que tange a antropologia olhando para os museus, né, foi um processo que houve muito roubo, saque de objetos etnográficos, de objetos sagrados, de objetos mitológicos importantíssimos para os outros povos, né? E esses objetos foram parar nos museus. Tem uma exposição, que é uma exposição, não, houve uma expedição que é um marco, né, desse colonialismo nos museus, que é a exposição, que é a expedição Dakar de Djibouti. Foi uma expedição francesa, né, que pilhou centenas de milhares de objetos da África e levou para os principais museus de Paris. Tá? Eu mesmo, na minha tese de doutorado, eu estudei, né, o processo de aquisição de objetos de um missionário franciscano que adquiriu um monte de objetos sagrados dos povos indígenas tucano do Alto Rio Negro e levou, né, para o Museu Nacional de Roma. E hoje esses objetos estão no Museu de Roma. Né? Então, hoje, né, a antropologia tem uma perspectiva bastante crítica do imperialismo e do colonialismo e também do seu papel, né,
podemos dizer assim, seguindo a perspectiva dos autores decoloniais, como Omibaba, por exemplo, faz severas críticas a esse modelo imperialista ocidental, podemos dizer que a antropologia foi complacente, com isso, e hoje em dia a antropologia tem uma perspectiva bastante crítica à sua atuação nesse processo histórico mais amplo, assim como a parcela de culpa e as contribuições que os outros saberes científicos tiveram, e a antropologia ela tem seguido um movimento de crítica, e tem dado subsídios a esses povos africanos, indígenas, que foram roubados, que tiveram seus objetos roubados, seus objetos sagrados roubados e levados para os museus europeus. Não só objetos sagrados, mas muitas vezes restos mortais, de seus familiares, de seus parentes, de gerações anteriores e anteriores, que também estão nos museus. Então, a antropologia hoje ela tem tratado dessa temática, que é o repatriamento de objetos etnográficos, tá? A devolução desses objetos que são sagrados, restos mortais e etc., que foram roubados e traficados, dos países colonizados ou explorados dentro da lógica imperialista e levados para a Europa, tá? Então, o professor Renato Atias, ele é um desses nomes da antropologia, como vocês devem ter visto nessa entrevista, uma entrevista muito bacana, sugiro que vocês leiam. É um texto leve que está situando a gente sobre esse tema, Próxima semana a gente vai pegar um texto que vai aprofundar um pouco mais. Então, o professor Renato Atias é uma dessas vozes, tá, da antropologia que tem trabalhado, que tem se empenhado nesse trabalho de mapear esses objetos etnográficos que foram roubados dos povos indígenas brasileiros e foram parar nos museus europeus. Tá? E é exatamente sobre essas experiências que ele tem com os povos indígenas, com esses processos de colaboração dos povos indígenas, para a gente pensar as coleções dos objetos museográficos, e para tentar estratégias de mapear esses objetos e trazer de volta para os povos indígenas. É algo muito difícil, porque esses objetos foram roubados num momento em que não havia nenhuma jurisdição política, nenhum conjunto de leis jurídicas que regulasse o roubo e o tráfico desses objetos. Então, eram objetos que eram pegos e eram levados para a Europa, e no trato europeu com esses objetos eles passavam por um processo de atribuição de valor, de mercado a esses objetos, objetos de outra cultura, objetos de culturas que eventualmente vão se extinguir, que estão desaparecendo, ou se transformando, para utilizar um jargão mais atual, da antropologia. Então, o professor Renato Atias ele tem esse papel muito atuante. Tá? E eu fiz essa entrevista com ele, agora eu não me recordo o ano, tá? Eu não estou com a revista aqui, eu peguei só o artigo e montei essa aula mais cedo, mas ali, talvez há uns 10 anos atrás, talvez um pouco menos, acho que talvez um pouco menos, eu acho que é isso. Foi depois de 2015. Eu fiz essa entrevista com o professor Renato Atias, tá? Para saber um pouco das experiências dele na atuação desses temas, na atuação desses dois temas, ou seja, na colaboração dos povos indígenas em produzir exposições museográficas, em contar a história dos seus objetos para que sejam montadas exposições museográficas, e também a experiência que ele tem tido, nesse projeto de antropologia ação, de trazer esses objetos de volta para os seus lugares de origem. Tá? O professor Renato Atias é uma pessoa super interessante, super acessível. Ele foi meu primeiro orientador na antropologia, tá? Começo dos anos 2000. Ele foi meu primeiro orientador, orientou meu trabalho de conclusão de curso aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Viramos amigos. Ele me apresentou ao pessoal lá de Florianópolis, da Universidade Federal de Santa Catarina, me jogou praticamente para eu fazer mestrado e doutorado lá.
E continuamos trabalhando juntos. Tá? Lá eu fui orientado por outra professora, a professora Alicia Castells, uma argentina muito interessante da arquitetura e também antropóloga. E o professor Renato Atias, a gente sempre teve em contato, a ponto de quando eu fui para a Itália, né, fazer ali parte dos meus estudos para o doutorado, ele me procurou e disse: Rafael, eu soube que você está aí na Itália. Olha, vai no Museu Luigi Pigorini, Museu Nacional Histórico Etnográfico Luigi Pigorini de Roma, que eu estou procurando um diário de viagem de um franciscano que pegou um conjunto de flautas Jurupari e uma máscara Jurupari sagrada e levou para o Museu de Roma. E aí foi aí que nasceu a minha ideia da tese de doutorado. Eu fui até lá ao museu, pegar esse material para ele, né, tratar esse material. E quando eu peguei esse material inédito, eu disse: caramba, Renato, a minha tese de doutorado está aqui. Eu vou fazer minha tese com esse diário de viagem para entender como é que esses objetos saíram do Alto Rio Negro, lá perto de São Gabriel da Cachoeira, um lugar super difícil, e foram parar num dos museus mais conhecidos da Europa. Como foi parar? Eu não sei, eu quero descobrir. Então, o Renato, ele disse: Rafael, faz isso que o teu estudo vai me ajudar no meu processo de mapeamento. Então, eu comentei com a minha orientadora que apareceu isso, ela também me deixou desistir do que eu já estava estudando e encarar, faltando um ano para terminar o doutorado, redirecionar minha tese para tentar entender como houve esse roubo desses objetos e como esses objetos foram parar no Museu de Roma. Então, eu fiz todo um mapeamento a partir de documentos antigos, peguei o diário de viagem escrito em espanhol, lá na reserva técnica do museu, tive que negociar com eles, o meu tutor em Roma teve que negociar com o museu para eu poder acessar o material, porque é um material delicado, e os museus têm medo, porque os museus sabem que roubar, que esses não que roubaram, mas sabem que esses objetos que chegaram até os museus, foram frutos de roubo. Hoje já há uma legislação que regula. Hoje muitos museus têm devolvido esses objetos, né? O Museu de Viena, ele tem uma atuação ele tem um princípio ético, não é muito ético, ele tem devolvido uma série de objetos. O Museu do Homem em Paris também tem um programa continuado de devolução, de repatriação de objetos. Agora, claro, né, há de haver uma negociação, porque muitas vezes não é interessante que esses objetos saiam do museu, voltem para o seu lugar de origem e morram, se percam, porque não tem a conservação adequada. Tá? Então, é um processo de contínua negociação. De todo fato, os museus que têm em seus acervos restos mortais, né, como múmias, etc., eles têm criado leis específicas, não, eles têm auxiliado os seus países, as suas nações, a criarem leis específicas que possibilita a devolução desses objetos de uma forma menos traumática para a instituição e também para os povos interessados nesses objetos. Então, é nesse contexto que foi feita essa entrevista com o professor Renato Atias, tá? Aqui da Universidade Federal de Pernambuco, e foram essas questões que eu procurei estimulá-lo, né, a falar nessa entrevista. Tá? Então, essa entrevista, olha, povos indígenas, processos colaborativos e repatriação virtual, ela trata desses 3 temas. E ela vai tratar desses 3 temas a partir de uma experiência do professor Renato Atias, né, com a coleção Carlos Estevão de Oliveira, tá? Que está aqui do lado no Museu do Estado de Pernambuco. Carlos Estevão de Oliveira era um intelectual que contribuiu para o indigenismo, tá? E ele montou uma coleção imensa de objetos, de cartas, de documentos, de fotografias, né? Que ele trocou com um outro antropólogo muito famoso, conhecidíssimo, Kurt Niemoendaju, um antropólogo alemão,
que esteve aqui no Brasil, trabalhando no Museu Emílio Gueldes, lá no Pará, e que também foi um dos grandes indigenistas, etnólogos brasileiros. Tá? Então, essa entrevista, o professor Renato Atias, ele conta, a partir da sua experiência com o tratamento da coleção de objetos etnográficos Carlos Estevão de Oliveira, ele conta como ele promoveu, né, a cultura dos povos indígenas, como ele atuou, né, nesse processo de fazer com que os povos indígenas colaborem com o museu no trato dos seus objetos, dos objetos que pertenceram aos seus ancestrais, tá, que não estão mais vivos, e com estratégias de repatriação virtual desses objetos para os povos indígenas. Então, a gente vai entender nessa aula, né, o que significa esses termos que eu falei para vocês agora. Tá? Foi uma entrevista que eu realizei, como eu já disse. Então, esse é o professor Renato Atias, numa entrevista que ele deu para a TV Brasil e que está lá no acervo da Universidade Federal de Roraima. O professor Renato Atias circula pelo mundo inteiro, né? Já foi professor visitante na Espanha, nos Estados Unidos, na França, grande parte da formação dele foi na França. Ele é lá do Pará, tá? Família judia, mas que migrou muito cedo, lá no Pará, morou no Pará, e ele se interessou pela antropologia na década de 70, e a partir de então tem atuado com esses temas que eu disse. Tá? Bom, para vocês terem uma ideia, pessoal, né, de como esse tema, né, esse tema que envolve esse reconhecimento dos museus, né, de que grande parte das suas coleções é fruto de expropriação, de roubo, de tráfico, né, para vocês terem ideia de como esse tema está fervilhando, tá, efervescente, os Estados Unidos, por exemplo, né, criou uma lei, tá, que regulamenta a repatriação de objetos etnográficos indígenas para suas comunidades de origem. Né? É a lei, é o ato de repatriação dos povos originários ou dos povos nativos da América. Tá? Então, essa lei, né, o Repatriation Act, exige que os museus identifiquem, né, essa lei parte do seguinte princípio: olha, tudo bem, a gente reconhece que quando vocês adquiriram esses objetos, vocês não sabiam como eles foram coletados, se era fruto de violência física, simbólica, fruto de roubo, etc. Tá? Mas uma vez que vocês não sabem, essa lei, ela sugere, pede, indica, obriga que os museus identifiquem de onde vieram esses objetos e, dependendo do caso, eles retornem todos os objetos específicos de restos humanos e artefatos relacionados a ritos funerários para os povos indígenas dos Estados Unidos. Tá? Então, qualquer museu norte-americano que adquira um objeto de um povo indígena norte-americano, ele tem que se assegurar de que aquele objeto, né, sendo fruto de algum resto mortal ou de algum rito funerário, ele precisa ser investigado e, caso se comprove essa característica, ser devolvido. O museu não pode mais ficar com esses dois tipos de objetos. A não ser que haja, de fato, uma doação do povo, do povo em questão, do determinado povo indígena em questão, para um museu. Tá? Uma doação que vai ser registrada, que vai seguir todos os princípios jurídicos, administrativos, legais. Tá? E essa não é a única experiência. Tem uma experiência interessantíssima de colaboração e repatriação de objetos também no Museu de Antropologia, ligado à Universidade da Colômbia Britânica, no Canadá. Tá? O Canadá é um país muito grande, mas muito inóspito geograficamente. Tá? E há ali uma concentração muito grande de pessoas nas áreas geográficas mais aprazíveis, né? E os povos indígenas também, né, têm suas reservas em áreas próximas da cidade. Um exemplo é o povo Musquinha. O povo Musquim, que é um povo caçador de salmão, que a própria Universidade Colômbia tirou suas terras e
ela não tirou suas terras, o Estado tirou suas terras e a universidade foi construída em cima da terra indígena Musquim. Então, o Museu de Antropologia, o MOA, assumiu o compromisso de trazer os povos indígenas para dentro do museu. Então, não há nenhuma exposição, né, relativa aos povos indígenas canadenses, especialmente aos povos indígenas Musquinha, que eles não estejam lá dentro para fiscalizar e colaborar na produção de narrativas expográficas que envolvam seus objetos. E aí, narrativas expográficas é a história dos seus objetos. A gente já viu, né, que uma exposição é como um texto, ela conta uma história, né? Então, quando a gente fala narrativa expográfica, é essa história que vai ser contada sobre os povos indígenas pelos museus. Só que o Museu Canadense, ou melhor, o Museu de Antropologia da Universidade Britânica de Colômbia, não vai, né, contar a história dos povos indígenas. Ele vai chamar os povos indígenas. Ele chama, via de regra, isso é regra, ele chama os povos indígenas Musquim para contar suas histórias, tá? Então, mais uma vez, insisto, sobre esse tema que essa entrevista trata. Então, professor Atias, para a gente finalizar esse contexto e entrar já na entrevista, né? Só para a gente pontuar aqui, o professor Renato Atias, ele é dentro da produção de conhecimento acadêmica, um sênior, né? Porque ele já está há muitos anos produzindo conhecimento, ele tem uma grande bagagem, né? Ele é filósofo, depois foi fazer pós-graduação em antropologia, se doutorou em antropologia, na verdade, em etnologia, na Universidade de Paris 10, tá? Virou professor do programa de pós-graduação em antropologia da UFPE, que é um dos mais antigos do Brasil, é um programa que tem ali mais de 40 anos. Tá? E ele tem atuado com povos indígenas tanto no Nordeste como no Amazonas. Então, ele é o tipo antropólogo clássico, né, que aprende a língua indígena, que se comunica com os indígenas na língua deles, que viaja aonde quer que haja povos indígenas que ele tem possibilidade de conhecer, ele viaja para tentar articulações, sempre pensando em trazer para as esferas de discussão os povos indígenas. Tá? Então, ele coordena um núcleo de estudos e pesquisas em etnicidade, que é o núcleo da UFPE, que estuda os povos indígenas, mais de 20 anos já, e o núcleo de antropologia visual, né? Isso é importante para que a gente entenda, né, o que é repatriação visual, né, o que é processo colaborativo. O processo colaborativo é isso, trazer os povos indígenas para colaborar, né, nas intervenções e nas instalações museográficas, por meio do núcleo de pesquisas em etnicidade, e repatriação visual, né, é uma estratégia de você tornar os objetos, uma vez que eles não podem sair dos museus, mas pelo menos fotografá-los, disponibilizá-los, para que os povos, né, que são os antigos donos desses objetos, os donos originários, tenham acesso e possam montar o quebra-cabeça de suas memórias, né, das memórias que envolvem os seus antepassados. Então, o povo Renato Atias, ele tem ali um trabalho muito sólido com os povos indígenas do Nordeste, né? Eu não sei se a gente tem alguém que se interessa por etnologia aqui na aula, mas Alagoas, vocês sabem que tem diversas etnias de povos indígenas, né? Cariri Chocó, tem o Chucuru também, em Alagoas, tem os Pancaiucá, que ficam já ali na divisa entre Alagoas, Bahia e Pernambuco, que é uma ramificação dos Pancararu, de Petrolândia, que migraram ali para Pariconha, enfim, etc. Então, o professor Renato Atias, ele tem trabalhado com os Pancararu e com os povos indígenas de Pernambuco, Funiô, Chucuru também, Pancaiucá, Pancararu, e também com os povos do Alto Uaupés, que é um rio, que é um braço ali de rio, que sai do Rio Negro e vai ali adentrando o Amazonas até muito próximo da divisa com a Colômbia, que são povos da etnia tucano. Tá?
Então, o professor Renato Atias, ele tem exatamente essa atuação, tá, com os povos indígenas. E aí fica a dica, se você bota no YouTube, tá, se você bota no YouTube o nome do professor Renato Atias, vai ter um monte de vídeo muito interessante que ele produziu, né, vídeos etnográficos com os povos indígenas. Inclusive, um dos vídeos mais interessantes que eu já vi, né, é justamente um vídeo em que ele mostra um ritual dos povos indígenas Pancararu, de Petrolândia, que é o ritual do menino do rancho. Tá? Então, acho que é interessante vocês darem uma olhada. Só para a gente pontuar aqui, tá? Então, alguns dos filmes dele, por exemplo, tocam no tema dos exilados políticos, tanto em Londres quanto no México, além dos povos indígenas, tá? Então, bom, o contato do professor Renato Atias com essa coleção etnográfica, a coleção etnográfica Carlos Estevão de Oliveira, que foi doada, por uma parente do Carlos Estevão de Oliveira ao Museu do Estado de Pernambuco, uma coleção que foi doada, tá? Não é uma coleção que foi adquirida de modo ilícito. Não. O Carlos Estevão de Oliveira, como eu disse, ele era um indigenista, e ele, no seu trabalho de atuação com os povos indígenas, no Serviço de Proteção ao Índio, a antiga FUNAI, ele fez ali milhares de fotografias, produziu centenas de documentos, relatórios, adquiriu uma série de objetos, que ele ganhava dos povos indígenas e montou uma vasta coleção com milhares de peças, de fontes e origens diversas. Na verdade, 3. Objetos etnográficos, que são esses objetos da cultura material, plumagem, flautas, arcos, flechas, objetos de cerâmica, cestaria, então, objetos etnográficos, fotografias e documentos textuais. Então, é uma coleção muito ampla e variada. E em 2003, o professor Renato Atias, ele tomou conhecimento dessa coleção, o Museu do Estado entrou, conhecia o professor Renato Atias como uma referência de antropólogo indigenista aqui em Pernambuco, entrou em contato com ele no Núcleo de Estudos e Pesquisas em Etnologia da UFPE, e disse, olha, professor Renato, a gente tem aqui uma coleção que ela é muito específica, ela tem ali objetos de várias fontes e origens. Então, a gente precisaria de um trabalho especializado, de alguém que fosse da área, para fazer o tratamento desses objetos, para colocar no nosso acervo. O museu recebe a coleção e precisa de uma série de especialistas, historiadores, arqueólogos, paleontólogos, antropólogos, literatos, etc., para que façam um tratamento, dessa coleção, e aí ela vai ser compartimentada, cada tipologia de objeto vai ser compartimentada, as fotografias vão para uma reserva técnica com com a ambientação para uma conservação adequada. Os objetos etnográficos de pena têm que ir para uma reserva, uma parte da reserva que já está ambientada para conservar aqueles objetos. Você não pode colocar os objetos de qualquer jeito, tem que ter uma temperatura ambiente, tem que ter um tratamento para que não entre poeira, ácaros, bactérias, porque senão se acaba. Então, o professor Renato Atias foi chamado junto com a equipe dele, em algum momento da história eu já fiz parte dessa equipe, agora já não faço mais, porque são estudantes que vão se renovando, agora muitos estudantes da minha geração já são professores, etc., ou trabalham em museus, e o professor Renato Atias foi chamado para fazer o tratamento dessa coleção, que foi doada para um museu do Estado de Pernambuco. Esse é o Museu do Estado de Pernambuco, uma mansão que virou um museu pelo seu espaço, Essa é só uma parte do museu. No subsolo tem uma reserva técnica, mais para trás tem um prédio moderno também, que é um prédio mais amplo para as exposições atuais, porque o museu vai adquirindo mais objetos e vai crescendo. Então, por meio dessa coleção, a coleção Carlos Estevão de Oliveira,
o professor Atias ele começou a implementar experimentos. Deixa eu só colocar isso aqui para carregar. Experimentos que estão dialogando com esses temas atuais da antropologia, né? Colaboração com os povos donos das coleções e repatriação de objetos que, no caso dessa coleção Carlos Estevão, foram repatriados visualmente. Por que os objetos de lá não foram pegos dos índios? O museu não pegou os objetos dos índios. Então, o museu entende que não é conveniente sair devolvendo esses objetos. Ele ganhou esses objetos, né, uma doação, provavelmente da esposa do Carlos Estevão de Oliveira, e doou ao museu. Né? E o museu investiu recursos para conservar tudo. Então, ali, a estratégia que o professor Atias encontrou para repatriar esses objetos é repatriá-los de forma virtual. E aí a gente vai entender como é isso. Tá? Então, uma das perguntas, né, que eu nessa entrevista eu fiz para o professor Atias era a seguinte: olha, mas como é que começou o seu interesse por esses temas? Né? A gente tem um interesse por algum motivo. Tá? E aí ele observa: olha, o meu interesse em trabalhar com museus etnográficos começou na década de 70, né, no final da década de 70, em Manaus, quando ele foi chamado, né, por um conjunto de povos indígenas da etnia tucano para ir até o Museu do Índio de Manaus, que é um museu que era gerido pelas irmãs salesianas, missionárias, né, da ordem salesiana, que, né, estavam gerindo o Museu do Índio. Tá? E os objetos que estavam lá no Museu do Índio de Manaus chamaram a atenção do professor Renato, porque são justamente da região do Alto Rio Negro, no Amazonas, que era onde ele iniciou os seus trabalhos. Tá? Então, na época, ele estava coordenando o Conselho Indigenista Missionário, que junto com o SPI e a FUNAI fizeram um trabalho importante, né, de proteção dos povos indígenas. E aí, quando ele foi chamado para ir até esse museu, né, acompanhado por um indígena tucano do Rio Negro, tá, da região do Rio Tiquié, ele chegou ao museu porque os povos indígenas estavam dizendo: olha, professor Renato, o senhor não acredita, a gente acabou de vir de Manaus e viu que o Museu das Irmãs Salesianas está expondo para todo mundo um conjunto de flautas Jurupari. O professor disse: mas e como pode? Né? Não pode. E os povos indígenas disseram: exatamente, não pode. São flautas que as mulheres não podem ver em hipótese nenhuma. Jurupari é um mito dos povos indígenas tucano, né? É uma divindade que foi a partir dessa divindade que os povos tucano nasceram, né? E essa divindade disse: olha, para vocês tucano continuarem, vocês precisam tocar as flautas Jurupari, e no momento em que vocês tocam as flautas, eu vou me materializar numa máscara, também de nome Jurupari, né? E a partir disso, eu vou, né, promover uma boa colheita, vou promover, né, fecundidade nas mulheres, para que nasçam filhos sadios, etc. E vou manter a harmonia e a prosperidade na aldeia. Agora, as mulheres não podem nem ver a máscara Jurupari, que é a minha representação, e as mulheres não podem, de forma alguma, escutarem o som das flautas e nem verem as flautas Jurupari. Então, os povos indígenas, quando chegaram no Museu das Irmãs Salesianas, entenderam que aquilo era um sacrilégio nos termos da religião católica. É um sacrilégio. Flautas sagradas que têm que ficar guardadas, porque não podem ser vistas pelas mulheres, estão ali expostas para quem quiser ver. Se as mulheres verem isso, vai trazer desgraça para a nossa aldeia. E aí o professor Renato, vamos lá no museu.
Vamos lá no museu tentar explicar isso para as irmãs salesianas e ver como elas vão lidar com isso. Então, foi a partir daí, né, que nasce o interesse do professor Atias pelo tema das coleções de objetos etnográficos nos museus. Ou seja, das coleções de objetos da vida e da cultura material dos povos indígenas nos museus. É claro que coleções etnográficas não se restringe a povos indígenas. Coleções de qualquer etnia, qualquer grupo étnico espalhado no mundo. Mas aqui no Brasil, né, quando a gente fala em coleções etnográficas, né, remete diretamente a coleções de objetos dos povos indígenas. Tá? E justamente essas flautas Jurupari, né, estavam lá também no Museu de Roma. Só que meu interesse foi pela máscara. Tá? Eu estudei a máscara e peguei o diário de viagem do padre franciscano para entender como ele pegou a máscara. Mas no diário ele também pegou as flautas e levou lá para o museu. Não estavam expostas, estavam guardadas. E essa é uma flauta Jurupari, tá? Sendo tocada por um indígena da etnia tucano, ali do rio Tiquié, que é um braço do rio Valpés, que é um braço do Rio Negro, que vai bater lá no extremo leste, ou melhor, no extremo oeste do Amazonas, já até a fronteira com a Colômbia. Tá? Então, um dos povos indígenas que estavam com o professor Renato, juntamente com outros colegas, né, tinham muita preocupação, né, de saber que os seus objetos sagrados, que deveriam ficar guardados, não poderiam ser expostos, estavam ali, expostos no museu, sem nenhum cuidado, para que todos pudessem ver. Tá? Então, a ideia central do professor Renato, quando ele soube disso na década de 70, né, foi intervir e conscientizar as irmãs salesianas de que essas flautas não deveriam estar expostas de um modo que possibilitasse o acesso de qualquer pessoa, né? Pois eram objetos sagrados e de uso ritualístico, né? Não podiam ser vistos pelas mulheres. Tá? Então foi aí que o professor Renato desenvolveu o interesse, a partir dessa questão, que é uma questão de pesquisa que surgiu para ele no museu. Então veja que questão interessante. Há objetos sagrados que não podem ser expostos de qualquer modo, né? Porque causa mal-estar, causa problema para quem é representado por esse objeto. Então, olha, surgiu essa questão, né? O professor disse, olha, eu vou começar a me dedicar a entender esses processos, tá? Então, desde a década de 70, ele começou a se interessar por isso. Mas foi apenas no ano de 2003 que ele teve esse contato sistemático por causa de um contrato de trabalho, né, com o Museu do Estado de Pernambuco, e um contrato para fazer, né, digamos assim, a catalogação, a inventariação e o tratamento dos objetos da coleção de Carlos Estevão de Oliveira, que é pernambucano. Carlos Estevão de Oliveira é um pernambucano, tá? Que circulou todo o Brasil no seu trabalho, né, dentro de órgãos de preservação dos povos indígenas, e circulou todo o Brasil atuando com os povos indígenas e montando uma coleção imensa com objetos dos povos indígenas, ao mesmo tempo que mantinha correspondência com outros intelectuais que estudavam os povos indígenas, tanto no Brasil como no mundo, né? Então, como eu disse, essa coleção foi a entrada, segundo o professor Atias, né, dele no campo da antropologia dos museus. Foi a coleção Carlos Estevão de Oliveira, coleção etnográfica Carlos Estevão de Oliveira, CECEL, CE, coleção etnográfica, CEO, Carlos Estevão de Oliveira. Tá? E essa coleção é importantíssima. Tá? Foi uma coleção de objetos, né, que foi, né, produzida, montada, juntada em quase 50 anos de atuação do Carlos Estevão com os povos indígenas no Brasil. Então, desde o começo do século XX, né, até o final da Segunda Guerra, 1946, Carlos
Estevão esteve montando essa coleção, tá? Até o ano do seu falecimento, em 1946. E essa coleção, como eu estava dizendo, ela não é importante só para o estado de Pernambuco, mas também para o estado do Amazonas, porque ela reúne objetos tanto dos povos indígenas do Nordeste, Ronco-Camecrá, que são povos do Maranhão, Funiô, que são povos de Pernambuco, os únicos povos indígenas do Nordeste que ainda falam a língua materna, né? Povos Pancararu, povos Chucuru, tá? Então, é uma coleção que, além de ser importante para o Nordeste, ela também é importante lá para o Norte, porque também tem objeto dos povos indígenas que habitaram essa região do Alto Valpés, que é o rio que a gente falou agora há pouco, fica próximo da Colômbia, que são os povos de origem tucano, tucano com K, tá? Então, é a partir do contato do professor Atias com essa coleção, né, que ele tem sistematicamente trabalhado com o tema da repatriação dos objetos, né, e com o tema da colaboração dos povos indígenas no entendimento desses objetos. Ou seja, para voltar para a aula passada, né, com a colaboração dos povos indígenas em construir uma representação desses objetos que seja mais condizente com a realidade desses objetos, né? Então, a ideia é, uma vez que o professor começou a trabalhar com essa coleção, ele pôde ter em mãos uma ferramenta para aplicar esses conceitos de colaboração, né? Que é chamar os povos indígenas para se autorrepresentarem. Olha, eu não vou representar vocês, eu quero que vocês venham aqui e se representem. E aí a gente vai trabalhar na representação que vocês estão oferecendo sobre vocês mesmos para apresentar para o público. Então, a atuação do professor Atias era só de mediar. Eu não vou contar a história de vocês. Vocês vão contar a história de vocês. Eu vou pegar a história de vocês e a gente vai apresentar ao público. Tá? Então, essa coleção Carlos Estevão de Oliveira é uma coleção interessantíssima para provocar, né, estudos nessa temática, né? Para a gente pensar esses objetos dos povos indígenas do Alto Rio Negro e do Nordeste, que estão espalhados não só pelo Brasil, mas espalhados pelo mundo, na Europa, nos Estados Unidos, tá? Então, a principal preocupação do professor Renato Atias, né, terminou se delineando, né, em mapear esses objetos que foram roubados, é a palavra, e levados para a Europa e Estados Unidos. E uma vez que ele mapeia, faz um mapeamento, que ele mapeia, faz um mapeamento desses objetos, que ele vai mapear esses objetos, ele vai ver possibilidades desses objetos de fato voltarem para o Brasil, especialmente para os povos indígenas, tá? Que é algo que necessita negociação, né? Porque, como eu já disse no começo da aula, esses objetos não podem ser repatriados e se perderem. Ah, então, muitas vezes, os museus ele acha mais apropriado que os objetos fiquem lá, mas aí eles levam os povos indígenas daqui para lá para ensinar a eles como esses objetos devem ser utilizados para que se produza um texto representativo, uma narrativa expográfica representativa dos seus donos legítimos, ou seja, os povos indígenas. Tá? É curioso, porque à medida que o tempo passa, né, e as gerações mais velhas vão morrendo, muitos dos povos indígenas, que esses objetos foram roubados há 50, 100 anos atrás, nem sabem desses objetos. Né? Então, é uma estratégia interessante do professor, além de mapear esses objetos para ver estratégias de repatriação e de colaboração, também trazer esses objetos para que os povos indígenas, de algum modo, possam fechar ali as lacunas das suas memórias, né? Que estão silenciadas, que estão esquecidas. Né? Então, o que o professor Atias propõe é identificar esses objetos, saber como esses objetos foram parar, onde estão,
e tentar minimamente ver estratégias de devolução desses objetos. Se não uma devolução física, uma devolução virtual, como ele está propondo no final da entrevista. Tá? Bom, e Carlos Estevão, né, também ganhou, dentro da sua coleção, ele também ganhou vários objetos de um outro antropólogo famoso, que é o Kurt Nimue Daju. Quem estudou antropologia indígena com a Cláudia Moura, com o professor Evaldo, que já não está mais aí, o professor Evaldo foi transferido, já deve ter escutado falar nesse nome, Kurt Nimue Daju. Foi um etnólogo importantíssimo, que trabalhou no Museu Guilde, no Pará, e teve uma importância imensa em produzir documentos, dados, pareceres, informações em prol da preservação dos povos indígenas no Brasil, especialmente no norte do país. Então, ele foi correspondente de Carlos Estevão de Oliveira. Então, Carlos Estevão de Oliveira é o do meio, tá? É esse aqui do meio, tá? E o Kurt Nimue Daju é esse aqui da esquerda, Então, como não havia ainda tantos etnólogos no Brasil, né, tantos indigenistas, os que haviam trocavam correspondência e trocavam objetos. Então, Carlos Estevão de Oliveira mandou muitos objetos para Kurt Nimue Daju e Kurt Nimue Daju também mandou muitos documentos, cartas e objetos para Carlos Estevão de Oliveira. Então, quando a gente pega a coleção Carlos Estevão de Oliveira, ela é uma coleção que tem mais essa característica. Tá? Além de trazer uma série de objetos que o Carlos Estevão de Oliveira colecionou, ainda traz uma série de relatos inéditos de correspondência e de documentos originais trocados com Kurt Nimue Daju, que era uma das principais pontes entre o Brasil e a Europa, no que se refere ao entendimento dos povos indígenas. Ele era alemão. Eu não me recordo, deixa eu ver aqui, o sobrenome dele é alemão, porque Nimue Daju foi o nome de batismo indígena dele. Deixa eu ver aqui se eu acho o nome alemão dele. Bom, curioso porque só tem o nome dele aqui, Kurt Nimue Daju, que ele passou a adotar esse nome quando foi rebatizado. Não, tem aqui o sobrenome dele, Ankel, Kurt Ankel, e aí depois virou Kurt Nimue Daju, tá? Porque ele, né, adotou um sobrenome de batismo indígena. Então, vejam só, é uma coleção de objetos, a coleção Carlos Estevão, de objetos de 54 etnias, de diferentes estados do Nordeste e também do Amazonas. É uma coleção importantíssima. Se você chega em Viena, no Museu Etnográfico de Viena, você fala Carlos Estevão de Oliveira, as pessoas vão, coleção Carlos Estevão de Oliveira, porque ela é importantíssima, ela é estudada por pessoas do mundo todo. Italianos, conheci um dia desse, vêm aqui, austríacos, vêm aqui para estudar essa coleção. Tá? Então, quando o professor Renato Atias estava fazendo o tratamento dessa coleção, ele pôde visualizar também imagens das expedições. Eu vou passar a mão, viu? Eu vou passar para você, Tiago. Deixa eu só terminar esse parágrafo. O professor também pode visualizar objetos e fotografias, né, das expedições realizadas por Kurt Nimue Daju para coletar objetos. Né? E, bom, eram objetos que eram enviados tanto para museus no exterior, como também para Carlos Estevão de Oliveira. Tá? Diga, Tiago. Professor, na página 84, ele procurava assim, então nós vamos ter nessa parte documental, assim, relatar no documento, né? O que ele procurava mais relatar no documento, ao fazer essa documentação? Tiago, o que você está interessado em saber é o que o Kurt Nimue Daju e o Carlos Estevão estavam relatando nos documentos ou o que é que o professor Atias e a sua equipe procuravam nos documentos? O que é que você quer saber? É o último trecho da página 84, que é o Nimue Daju e o Emílio Goegides.
Estão relatando. Emílio Guilde. O Emílio Guilde é o museu, né? Emílio Guilde também era um intelectual e o Museu Guilde é em homenagem a ele. E o Courtney Muedaju e o Carlos Estevão de Oliveira, né? O Courtney Muedaju foi diretor do Museu Guilde e o Carlos Estevão de Oliveira também atuou no Museu Guilde. Então, o Carlos Estevão de Oliveira e o Courtney Muedaju, eles estavam, né, na época deles, documentando o máximo de informações que eles podiam sobre a variedade, né, cultural e étnica dos povos indígenas do Brasil, argumentando que, ao invés do que o Estado brasileiro dizia, né, que os índios precisavam ser diluídos na sociedade brasileira, eles estavam argumentando que os índios eles precisavam sim fazer parte da sociedade brasileira, serem integrados à sociedade brasileira, mas sem perder as suas características culturais. Que as características culturais deviam se manter. Então, o empenho do Carlos Estevão de Oliveira e do Courtney Muedaju era fazer algo como um inventário, sabe? Em que você vai registrar, com riqueza de detalhes, todos os elementos representativos daquela cultura. Né? Então, eles produziam tanto documentos oficiais para essas instituições que cuidavam dos povos indígenas na época, como o Serviço de Proteção dos Índios, atual FUNAI, e produziam também pareceres argumentando isso. Olha, os povos indígenas eles precisam ser assimilados à sociedade brasileira, mas eles precisam ser assimilados à sociedade brasileira com todas as suas particularidades étnicas e culturais. Tá? Então, são documentos e laudos e pareceres que, em síntese, argumentam isso. Né? Argumentam em prol dos interesses do Estado brasileiro, mas mais ainda em prol dos interesses dos povos indígenas. Eles foram de uma geração de intelectuais, né, depois da geração do Marechal Cândido Rondon, etc., eles foram dos irmãos Vilas Boas. Eu estou só conferindo aqui algumas informações para não passar informações erradas. Tá? Então, a gente tem ali várias gerações de indigenistas que atuaram em prol disso. A gente tem aquela geração do Cândido Rondon, a geração do Carlos Estevão, do Courtney Muedaju, dos irmãos Vilas Boas também, que também atuaram, contemporâneos ao Courtney Muedaju e ao Carlos Estevão. Tá? Então, a grande preocupação desses intelectuais não essa, era em delimitar uma fronteira entre os interesses do Estado e os povos indígenas, para que os interesses do Estado eles fossem respeitados minimamente, mas não em detrimento dos povos indígenas. Tá? Então, foram documentos oficiais, mas não só documentos oficiais, né? Porque ambos também produziram diários de campo, ambos também produziram uma série de outros documentos que deixaram guardados em suas coleções. E o trabalho do professor Renato Atias é justamente dar visibilidade a esses documentos inéditos. Porque os documentos oficiais, por mais que nem todo mundo tenha acesso aos originais, estão aí, na rede, digitalizados. Se você entra na internet e procura Biblioteca Courtney Muedaju, você vai ver uma série de cartas, documentos que estão lá no Museu Guilde e que estão aqui também no Museu do Estado de Pernambuco digitalizados. Mas os documentos originais estão aqui. E tem muito documento original que não é oficial. Ou seja, que não se tem arquivo nas repartições públicas brasileiras. Então, são esses documentos que o professor Renato está se empenhando em divulgar. E já estão divulgados, muitos deles. Eu sugiro até que vocês entrem no site da coleção virtual Carlos Estevão de Oliveira. No artigo tem o linkzinho para o site, na entrevista. Tá? Tem o linkzinho para o site. E esse é o Museu Guilde, onde os dois atuaram em algum momento. Aqui não é uma foto que mostra bem o Museu Guilde, mas a minha intenção com essa foto é mostrar como no meio de Belém, Belém é uma selva de pedras, no Pará, tá? Quem já foi em Belém sabe, é uma selva de pedras. E no meio de Belém do Pará tem essa reserva, né? Uma área verde imensa com o Museu Guilde.
que é um museu racionalista. É um museu que, além de ter uma seção etnográfica, de objetos etnográficos, onde você pode ver uma série de documentos, imagens e objetos etnográficos dos povos indígenas do Amazonas, do norte do país, né, Amazonas, de Belém, do Pará, ou melhor, do Pará. Você também tem ali uma parte paleontológica, né, de fósseis antigos, você tem ali um tipo de zoológico também, né, para os interessados em ciências naturais, da natureza, com animais vivos, né. Então é um lugar muito interessante. Eu passei um dia aí, estava num encontro de antropologia, acho que em 2009, 2010, então eu passei uma tarde aqui muito bacana no museu. Tá? Então é uma coleção, como eu disse, eu não sei se eu respondi sua pergunta, viu, Tiago? Mas qualquer coisa pode tocar no assunto de novo que eu volto aqui, tá? Podem me interromper. Então essa coleção, como eu ia dizendo, a Carlos Estevão, ela se divide em vários objetos, né? E em algum momento, em vários tipos de objetos. E em algum momento ela mais uma coisa que agrega valor a ela é o fato dela também ter ali objetos que foram trocados com curto de moeda da Ju. É porque vocês não são etnólogos. Mas a gente que trabalha com etnologia, eu também não sou um etnólogo, né? Eu sou antropólogo, mas já trabalhei com etnólogos. Para quem trabalha com etnologia, Curto de Moendaju é uma vitrine. Então, quando o professor Atier descobriu que dentro dessa coleção Carlos Estevão haviam documentos inéditos trocados entre ele e Curto de Moendaju, isso é mais um ponto que agrega valor a essa coleção. Valor internacional. Tá? Então, como eu disse, é uma coleção que tem objetos, fotografias e documentos. Tá? No que se refere à parte documental, o professor Atias ele acredita que a maioria dos objetos, né, do Carlos Estevão foram adquiridos da viúva do Curto de Moendaju. Tá? Então, a hipótese que o professor Atias levanta, né, quando ele está tentando identificar como esses objetos chegaram até o Carlos Estevão antes de parar no Museu do Estado de Pernambuco, a hipótese dele é que ele deve ter que a partir desse contato que o Carlos Estevão tinha com Curto de Moendaju, ele conseguiu pegar esses objetos da viúva dele por meio de uma doação, e por isso esses objetos foram parar no museu. Tá? Então, grande parte dos objetos da coleção Carlos Estevão de Oliveiras, como eu disse, ela é composta por relatórios, cópias de livros, cópias de relatorias enviadas ao SPI, cartas inéditas ainda, que não foram apresentadas, em que eles fazem, né, trocam ali impressões sobre a política indigenista brasileira, sobre o que pode acontecer com os povos indígenas, de positivo e de negativo, com a aplicação dessa política. Então, é uma coleção que, por mais que ela tenha sido catalogada, ela ainda precisa ser muito estudada, né? O primeiro passo foi dado, que é pegar os objetos, separar, mandar as fotografias para uma parte da reserva, mandar os objetos para outra, mandar as cartas e documentos para outra, fazer o tratamento, a limpeza, o polimento, guardar, conservar. Feito isso, começa agora o outro trabalho, da gente tentar estudar essa coleção, que é uma fonte riquíssima de informação. Tá? Então, no decorrer do trabalho, com esse tratamento com esses objetos que compõem essa coleção, o professor Atias observa na entrevista que foi realizado um inventário mais apropriado e específico dos objetos, ao mesmo tempo em que eles conseguiram fotografar os objetos todos. Agora me pegou, eu não sei se todos os objetos, mas conseguiram fotografar grande parte da coleção e criar um acervo virtual, que é chamado Museu Virtual da Coleção Carlos Estevão de Oliveira. Aqui ele, junto com a equipe técnica do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Etnologia da UFPE, fizeram a digitalização. Tá? Fizeram a digitalização, a classificação, tá? Tentando mantê-los, dentro desse processo de revitalização, muitas vezes, de restauro,
né, tentando mantê-los, né, o mais fiel possível ao modo como eles foram adquiridos no passado. Tá? Então, eu sugiro que vocês deem uma olhadinha no site. Olha aqui o site. Tá? Esse é o site, Coleção Etnográfica Carlos Estevão, www.3.fpe.br/carlosestevão/museu-virtual. Tá? E aqui vocês podem ver toda a coleção Carlos Estevão de Oliveira, tá? Tanto os objetos coletados por Carlos Estevão, quanto os objetos que ele adquiriu de Curto de Moed da Ju após o falecimento dele, né, que foi pego por meio da esposa, da viúva do Curto de Moed da Ju. Então aqui vocês podem, né, ver a parte de objetos etnográficos, ver a parte de fotografias, tudo foi digitalizado, ou grande parte. Eu confesso que eu não tenho essa resposta. Se toda a coleção, que tem mais de 2.000 objetos, eu acho que 2.300 objetos, não sei se tudo foi digitalizado. Tá? Mas grande parte foi digitalizada e está aqui compondo esse acervo virtual. Então aqui você pode ver, olha, o início da coleção, o projeto de tratamento desses objetos, tá? Aqui o modo como essa plataforma virtual foi montada, tratada, o Museu do Estado de Pernambuco, né? Como ela se encaixa aqui no Museu do Estado de Pernambuco, que é uma das vitrines do Museu do Estado, é uma porta de abertura do Museu do Estado de Pernambuco para os principais museus de etnologia e os museus etnográficos europeus, né? Os eventos que são feitos com a coleção Carlos Estevão, o contato para caso algum interessado pesquisador queira agendar uma visita de pesquisa, né? Porque você vai fazer pesquisa, você vai ver o que está exposto, mas vai precisar acessar a reserva técnica, acessar os documentos, e aí você tem que pedir ao museu, né? Qualquer um de vocês pode fazer uma pesquisa no museu, basta vocês saberem quais os documentos são necessários para agendar e iniciar essa pesquisa. Tá? Todo museu tem as portas abertas para os pesquisadores. Alguns são mais burocráticos, outros menos. Tá? Então, esses objetos, uma vez que eles foram digitalizados, essa coleção, quando foi transformada numa coleção virtual, no sentido de ser digitalizada, ela pode ser acessada por qualquer parte do país e do mundo. Ela pode ser acessada pelos povos indígenas. Então, a gente agora começa a entrar, né, no tema da repatriação virtual, que o professor Atias ele é entusiasta, ele defende, né? Porque uma vez que esses objetos eles não podem sair do museu, quer dizer, não podem sair do museu para irem para outro proprietário. Eles saem do museu para outras exposições, em outros museus, etc., em outros lugares. Então, a ideia de repatriação virtual é justamente você digitalizar esses objetos por meio das imagens, uma vez que o professor coordena um núcleo de antropologia visual, ele trabalha com antropologia visual. O Renato Atias é um nome mundialmente conhecido no campo da antropologia visual. Aí no ICS nós temos o Siloé e a Silvia Martins. E a ideia de repatriação virtual é essa, é você fotografar esses objetos, fazer o tratamento desses objetos, né, para que a fotografia não perca a qualidade original, e você ir trazer os povos indígenas para o museu e levar esses objetos, essas fotografias para eles, para que eles vejam os rituais que eles faziam antigamente, para que eles vejam, né, como eram produzidas as peças ritualísticas. Isso é uma estratégia que pode, inclusive, reacender na memória dele esses rituais que foram perdidos, né? Várias gerações passaram. Se a gente pensa que o Carlos Estevão de Oliveira esteve trabalhando na década de 40, coletando esses objetos, 3 gerações se passaram. Então, a gente tem ali a terceira geração dos povos indígenas que foram fotografados, né, realizando seus rituais. Essa terceira geração já perdeu muito da paisagem cultural que havia há 3 gerações atrás, há quase 70 anos atrás. Então, esses objetos,
virtualmente digitalizados, disponibilizados, e, né, entregue a eles as fotografias de sequências, né, de passagens ritualísticas, elas servem para eles, né, comporem um mosaico fragmentado de como eram seus rituais, como eram que eles se vestiam, como eram que eles atuavam no mundo, como é que eles produziam suas cestarias, suas cerâmicas, etc, etc, etc. Isso pode funcionar como um vetor que conecta o presente ao passado, uma chave que conecta o presente ao passado, né? As fotografias, elas são agentes que despertam a memória, que despertam a lembrança, né? Não é à toa que elas são utilizadas, inclusive, no tratamento de pessoas com Alzheimer, nas dinâmicas de tratamento de pessoas com Alzheimer. O tratamento é químico, fármaco, mas também tem uma parte do tratamento que envolve uma dinâmica com imagem, porque as imagens, elas remetem, elas excitam a nossa memória. É como se elas dessem um empurrãozinho na nossa memória. Tá? Então, esses objetos foram digitalizados, estão disponíveis, sugiro que vocês façam uma visita, e ao acessar a coleção virtual Carlos Estevão, tá? Com os objetos digitalizados, segundo o professor Atias, é possível perceber a grande quantidade de objetos que compõem a coleção. E também perceber de onde eles vieram, né? Qual local do país eles foram adquiridos, em que ano eles foram adquiridos. Além, claro, né, dos outros objetos que não são as fotografias antigas, feitas por Carlos Estevão e Curto Limoeiro da Ju, mas que foram fotografados e disponibilizados nesse acervo virtual, nessa coleção virtual. Então, as fotos, que é a grande cereja do bolo da coleção Carlos Estevão, né? As fotos, elas passaram por um trabalho imenso de organização e seleção, né? Visando a construção de uma narrativa visual, tá? Um tipo de texto visual, composto por imagens, da coleção, com a finalidade de apresentar a um público mais amplo as fotos, mas também com a finalidade de auxiliar os povos indígenas que foram fotografados, que tiveram seus ancestrais fotografados há 3 gerações atrás, a entender como eles eram no passado e logo melhor, né, se verem no presente. A gente acessa o passado para compreender o presente. Então, são fotografias que foram feitas ali entre 1937 e 1942. Nos estados do Nordeste, Alagoas também, tá? E principalmente no Ceará e em Pernambuco. Também no Maranhão, em vários estados. Mas o grosso das imagens, das fotos feitas pelas lentes do Carlos Estevão de Oliveira foram no Ceará e em Pernambuco. Então, são fotos que retratam os povos indígenas Funiô, da cidade de Águas Belas, que são o único povo indígena do Nordeste que fala a sua língua materna. Os Pancararu, da cidade de Petrolândia, ali divisa com também próximo da divisa de Alagoas, Bahia e Pernambuco, né, ali entre Delmiro Gouveia, Paulo Afonso e Petrolândia, muito pertinho. Não sei vocês, mas eu, como circulei desde 2008 que eu circulo por esse sertão, trabalhando com o professor Renato, é uma região que eu conheço muito bem. Vale a pena vocês conhecerem. Quem já foi ali na Cheste, em Piranhas, Paulo Afonso, já passou por aí, né? Também com os povos indígenas Tremembé, tá? Também com os povos indígenas Ronconcamecrá, que são povos indígenas do Maranhão, tá? Então, há ali uma passagem das fotos de 1942, em que o Carlos Estevão de Oliveira, ele fez umas fotografias sobre o ritual do Uricuri, dos Funiô, né, que é um ritual que eles vão para uma aldeia isolada, que eles se isolam nessa aldeia, porque não podem ser vistos,
né? E desenvolvem esse ritual. Então, são fotografias importantíssimas, porque imagine, né, para gerações de funiôs hoje em dia, dos indígenas funiôs hoje em dia, que fazem esse ritual, conseguindo acessar como esse ritual era produzido há quase 70 anos atrás. Tá? Então, são fotos que são importantíssimas, não só para o museu, mas também para os povos indígenas hoje. Tá? Dentro, né, disso que o professor Atias chama de repatriação virtual, justamente porque permite que eles se vejam no passado e façam relações com eles no presente. Tá? Então tem ali uma parte também interessantíssima, que é mais que me interessa muito nessa coleção, mais específica relacionada aos documentos. Né? Então tem ali documentos, por exemplo, que o Carlos Estevão de Oliveira adquiriu da viúva do Curto Nimuendaju, que mostra um curso, né, as aulas que o Curto Nimuendaju dava de antropologia e etnologia no Museu Guilde, no Museu Paraense Emílio Guilde. Então, olha que legal a gente poder acessar, né, a ementa, o programa de aulas de um curso de antropologia das primeiras décadas do século XX, né? Final do século XIX, começo do século XX. Como é que era ensinada a antropologia indígena naquela época? Né? Eu vou até procurar no site, vou explorar, porque é um tema que me interessa. Né? Então, aqui a gente tem a parte documental e etnográfica, né? Que a gente vai explorando dentro do site da coleção Carlos Estevão de Oliveira. Tá? Então, pessoal, como eu disse, essa coleção tem sido utilizada, né, de diferentes formas. Diferentes formas. Houve, por exemplo, uma grande exposição em 2010, que eu estive lá para inaugurar, né, mais uma parte dessa coleção que estava sendo exposta ao público. Eu lembro ainda hoje, como se fosse hoje, a gente aqui no Museu do Estado, assistindo, todos nós estudantes de antropologia, empolgadíssimos, né, futuros antropólogos. Então, essa exposição, intitulada Mitos, Rituais e Danças entre os Povos Indígenas, foi uma exposição onde o professor Atias conseguiu aplicar esses princípios do colaboracionismo, tá? Que foi uma coleção com objetos dos povos indígenas do Nordeste, especialmente do estado de Pernambuco, da Bahia e do Maranhão, em que eles associaram, né, fizeram uma instalação em que eles associavam os objetos às músicas, né, produzidas pelos povos indígenas, especialmente o toré. Eu lembro que eu estava nessa exposição, era muito interessante, porque a gente via as fotografias com um fonezinho de ouvido, né? E como eram fotografias que mostravam para o público como eram os rituais e as danças, então isso dava um efeito super bacana. Você está numa sala escura, vendo uma sequência de imagens rituais e utilizando as músicas, e escutando as músicas que eram cantadas, entoadas nesses rituais. Então era uma exposição que mexia com os diversos sentidos, né? Não só com o sentido da visão, mas também com a audição. Né? Então, isso provoca um efeito muito interessante. Isso é algo que está muito em moda. Não sei se vocês costumam frequentar museus, mas né, para mim, quando eu viajo, a primeira coisa que eu faço é procurar os museus. Isso dá um efeito super legal. Você poder ver uma exposição com músicas, que são músicas que contextualizam a exposição. Isso provoca sentimentos assim muito interessantes no público consumidor de museus. Então, essa exposição, que fazia ali experimentos com fotografias e com música, né, que esteve presente povos indígenas lá também, da Bahia, de Pernambuco e do Maranhão, ela permitiu colocar em evidência uma série de elementos da cultura dos povos indígenas,
né? Através das fotografias utilizadas nos seus rituais. Tá? Então, essa exposição, esse tipo de instalação começou a ser desenvolvida a partir dessa exposição, a partir dessa coleção, a coleção Carlos Estevão de Oliveira. Tanto aqui, como também no Museu Guild. Né? Também houve uma exposição no Museu Guild, né, com objetos cerâmicos, tanto dos povos indígenas quanto objetos arqueológicos, que eu pude ver no Museu Guild também, que mexeu muito comigo também. Poder observar essa exposição de objetos guiado, né, por cantos e entoações dos povos indígenas. Tá? Então, para a gente ir se caminhando para o fim, mais em 20 minutos, aí eu quero falar um pouco mais sobre esse tema da colaboração entre os povos indígenas e os museus. Né? Então, sobre esse tema, o Atias ele destaca que eles conseguiram realizar mais 4 projetos expográficos distintos com as fotografias do Carlos Estevão e do Curto Nimue-Daju, né? E juntando os povos indígenas hoje. Tá? Por exemplo, uma exposição que foi realizada com os Funiô lá na aldeia indígena, na cidade de Águas Belas, em Pernambuco. Então, veja, o museu, ele agora vai até, né, ele pega a sua coleção, suas coleções que saíram dos povos indígenas, né, e foram parar no museu. O museu não pode devolver todos os objetos, mas o museu faz esse esforço, claro, mediado por intelectuais progressistas, como o professor Renato Atias. Então, o museu faz esse esforço de levar a exposição até o lugar em que os objetos foram adquiridos. Tá? Então, houve experimentos expográficos, antropológicos, em que a exposição saiu do museu e foi até o lugar em que esses objetos nasceram, foram produzidos. Né? Os Funiô de Águas Belas, aqui, Pernambuco, né? Próximo à cidade de Santana do Ipanema, de Palmeira dos Índios. Águas Belas é bem pertinho ali, Palmeira dos Índios. Né? Você pega ali, subindo, você passa por Águas Belas. Muitas vezes eu fui para Alagoas passando por Águas Belas. Tá? Uma outra exposição que os objetos saíram daqui do museu e foram até a aldeia, né, precisamente no Maranhão, foi uma exposição que foi realizada junto com os povos indígenas Ronconcamecrá. Ronconcamecrá é um trava-língua, mas são povos que mantêm ainda muito da sua cultura, né, preservada também. Tá? Então, os Ronconcamecrá, eles tinham um ritual de máscaras, esse aqui que a gente está vendo na foto, lindíssimos, que se perdeu. Né? E essa exposição, quando essas fotografias foram levadas, tá, para esses povos no Maranhão, o impacto que teve foi enorme. Os povos indígenas começaram a se emocionar, porque começaram a ver seus ancestrais, seus parentes antigos encenando um ritual que eles sentiam falta. Eles sentiam falta desse ritual e não sabiam como fazer porque já tinha se perdido. Então, uma vez que o museu vai até a aldeia com todo esse ritual registrado em filme, em foto, com documentos em que o Curto Nimue-Daju e especialmente o Carlos Estevão de Oliveira, descreveram em detalhes, eles podem, né, não só rememorar, mas eles têm ali um caminho para retomar esses rituais, se eles consideram importante retomar. A ideia não é o antropólogo chegar lá e dizer, olha, vocês têm que voltar a fazer esse ritual. Não, olha o ritual que vocês tinham há 70, 80 anos atrás. Nossa, eu não lembrava, era tão lindo. Eu tenho uma vaga lembrança de quando eu era criança. Pois olha aqui, olha, toda a descrição de como era feito. Toma para você. Você vai rememorar tudo como era feito. Se for conveniente, vocês podem até, quem sabe, voltar a reproduzir esse ritual, né, de dança de máscaras enormes. Né? Vocês botam aí na internet Ronconcamecrá, vocês acessam. Eu não peguei fotos melhores, porque muitas dessas fotos a gente não pode baixar.
Até pode fazer um print, editar, mas ia dar muito trabalho, colocando a referência, claro. Tem muitas fotos do Ronco Camecrá numa ONG chamada Instituto Socioambiental, tá? Lá no Amazonas. Então, ao levar essas imagens, pessoal, essas fotografias, tanto para os Funiô, quanto para o Ronco Camecrá, é possível estimulá-los a rever suas memórias do passado, né? Então, eles podem, né, rever elementos do seu passado, né? Então, isso é um tipo de repatriação, é exatamente o que o professor Atias chama de repatriação virtual, né? Os objetos não podem voltar para os seus donos originários, mas o museu faz esse esforço de levar os objetos até a aldeia, levar a exposição até a aldeia e de restituir, né, esses povos indígenas que tiveram seus objetos adquiridos de forma não muito lícita, restituí-los com fotografias e com ali relatos de como que aqueles objetos eram utilizados no passado. Então isso é importantíssimo, né, para minimizar traumas, como nós já vimos aqui nessa disciplina, traumas provocados no passado, né, para resolver problemas como o problema do mal de arquivo na memória, né? Você tem ali pessoas que estão ali, né, um grupo indígena sofrendo com um problema de mal de arquivo porque não consegue falar sobre suas memórias, porque lhe faltam pedaços das memórias, e de repente eles ganham ali, né, tem contato com todos os elementos de memória que vão servir para preencher essa lacuna, né, e para trazer à tona essas memórias que estavam silenciadas sob efeito do mal de arquivo. Tá? Então, é exatamente isso que o professor Atias chama de repatriação virtual. É uma estratégia que, uma vez que o objeto não pode ser devolvido, o objeto, e uma vez também que os povos indígenas não podem ir no museu, o museu leva o objeto até a aldeia, expõe o objeto na aldeia, os povos indígenas têm contato com esse objeto. Além disso, eles ganham ali uma série de relatos e fotografias que descrevem minuciosamente como aquele objeto fazia parte da cultura deles 3, 4 gerações atrás, 70, 100 anos atrás. Tá? Então, essas fotografias, né, que ainda não haviam sido publicadas, né, e muito menos relacionadas com seus escritos, né, que foram produzidos por esses dois intelectuais, Carlos Estevão e Coutinho Daju, elas possibilitam que os indígenas possam visualizar as transformações de elementos da sua cultura material, assim como elementos da sua língua, que muitos não falam. Percebendo os momentos, né, de continuidade, de ruptura que afetaram a sua cultura. E aí tem uma discussão super interessante nesse tema das mídias digitais, da repatriação virtual, que é o tema das mídias digitais, né, que elas possibilitam a gente fazer esse tipo de experimento, né? As mídias digitais, elas estão presentes em diversas situações, em vários museus. Todos os museus no mundo hoje, ainda mais agora com a Covid, né, que a gente está diminuindo o contato humano, né, com isolamento, etc., medo, tá? Alguém dá um espirro, você já fica com medo. Então, as mídias digitais, elas possibilitam esses experimentos e vão ser cada vez mais utilizadas nos museus. Os museus que ainda não utilizam, começaram a utilizar agora. Tá? Então, elas estão presentes em diferentes situações, em diferentes museus, e podem ser utilizadas de maneira bastante positiva, como essa proposta pelo professor Atias, nesse empenho de promover o que ele chama de repatriação virtual. Tá? Então, elas se transformam, né, em uma ferramenta que possibilita você colocar os povos indígenas em contato com o objeto, mesmo que o objeto não possa ser dado de volta para eles, mas eles entram em contato direto com o objeto. Tá? Então, este experimento colaborativo e de repatriação virtual afeta os índios de diferentes maneiras.
Tá? Primeiro, permitindo que eles atuem de forma efetiva na confecção de uma narrativa sobre eles, de uma narrativa expográfica que vai melhor representá-los, melhor apresentar a sua história. Tá? Então, hoje, quando a gente fala em exposição etnográfica, é muito comum a gente ver antropólogos atuando em fazer essa mediação entre o museu e o grupo proprietário daquele objeto, que agora pertence ao museu. Então, é uma forma do museu, dessa instituição, museu, evitar constrangimentos. Né? É você trazer esses povos para se autorrepresentarem, para construírem uma representação deles mesmos. Olha, esse objeto não pode ser exposto. Não pode ser exposto porque é um objeto sagrado. Não posso correr o risco de estar vendo a internet no meu celular, que hoje todo mundo tem, e minha companheira, minha esposa, ver uma foto dessa flauta jurupari, porque essa flauta jurupari é um objeto que ela não pode ver. Se ela ver a flauta jurupari, pode trazer desgraça para a minha família. Então, esse objeto não pode ser exposto. Ou então ele só pode ser exposto de uma forma reservada. Então, é nisso que funciona um processo colaborativo. Tá? O museu ele evita certo tipo de violência simbólica. Tá? Isso evita equívocos, como, por exemplo, o caso que o professor inicia a entrevista falando desse museu das Irmãs Salesianas, que estavam expondo essas flautas e causando constrangimento ali em Manaus. Em Manaus circulam povos indígenas ali de toda aquela área, né? Porque os povos indígenas, assim como a gente, eles procuram uma melhora na sua vida. Então, eles querem ir para a cidade, eles querem ter um carro, eles querem ter um computador, como todo mundo. Então, os povos indígenas circulando por Manaus, eles não podem correr o risco de chegar num museu e ver um objeto que está agredindo simbolicamente a cultura deles. Então, isso evita equívocos, tá? Quando a gente fala em processo colaborativo entre povos indígenas e museus, isso é um instrumento importantíssimo para evitar constrangimento, evitar processo, né? Evitar traumas. Tá? E no que se refere à repatriação virtual, é uma discussão ampla. Tá? Ampla, que o professor Atias ele está junto com o pessoal que trabalha com antropologia visual e junto com essas pessoas que desenvolvem novas estratégias e novas tecnologias, né, eles têm trabalhado juntos. Então, para finalizar, o professor Atias ele propõe uma nova possibilidade que ele vai tentar fazer quando tiver recurso, e agora está difícil, né? Que é esse experimento de produzir hologramas e objetos 3D para serem expostos em realidades virtuais de difícil acesso, né? Como São Gabriel da Cachoeira. É difícil chegar lá. Quem já foi no Amazonas, quem já morou no Amazonas, sabe. Eu fiquei só 2 meses lá, trabalhando no museu da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. E Manaus é uma cidade difícil. Manaus, ontem eu estava com uma amiga minha que não estava conseguindo me mandar um documento Word, porque a internet lá é ruim. Tem lugar que a gente só chega de barco. Então, você pensa, aqui a gente consegue levar uma exposição de Recife para Águas Belas, de Recife para o interior do Maranhão, mas levar uma exposição para São Gabriel da Cachoeira, então o professor Renato está sugerindo, olha, por que a gente não consegue fazer esses objetos em 3D? A gente não está trabalhando com a ideia de autenticidade. Não, o objeto autêntico, aquele objeto, ele está ali guardado no museu. Mas a gente pode fazer uma cópia fiel e levá-la para colocar o povo, dono daquele objeto, em contato com aquele objeto. Nesse exercício de minimizar o mal de arquivo da memória e relembrá-los de suas memórias que ficaram 2, 3 gerações para trás. Tá? Bom, pessoal, por hoje a gente encerra, tá? Aqui 8h40. É um texto leve esse, que abre questões super interessantes. Eu espero que vocês tenham, né, se estimulado. Deem uma olhadinha no site da coleção Carlos Estevão de Oliveira,